E aí galera, beleza? Meu nome é Igor Ferri. E eu sou a Lari. E você está no canal Espontâneos. Seja bem-vindo. Bom, como você já deve ter percebido pelo título, nós vamos falar de um assunto que vai chamar a sua atenção realmente. E depois que você assistir esse vídeo, realmente ele vai mudar a sua mentalidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe como funciona uma armadilha? Aquelas armadilhas de caçador para capturar algum tipo de animal? Bom, a armadilha ela precisa de duas coisas para ter êxito na captura de um animal. Primeiro, ela precisa estar escondida para que o animal tropece nessa armadilha, venha a ser capturado, mas para atrair esse animal para essa armadilha, precisa de uma coisa muito importante nessa caça, que é uma isca. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. A dinâmica do mundo das trevas é assim, da mesma forma. Existem armadilhas e iscas que o diabo usa para prejudicar os filhos de Deus. E hoje nós vamos falar de uma isca muito usada pelo diabo. Isca perigosa que pode te levar à morte espiritual. E essa isca é a ofensa. Nós não queremos nesse vídeo enaltecer o que é mal. A gente não quer fazer um vídeo falando sobre uma coisa ruim, como por exemplo a ofensa. Mas a gente precisa alertar você de que a ofensa, sim, se você permitir, ela pode destruir sua vida espiritual. Então, cuidado. Para você ter uma ideia, presta atenção como é grave a ofensa entre irmãos. Para você ter uma ideia do nível. Os apóstolos eles passaram 3 anos junto com Jesus Cristo. Eles viram milagres, maravilhas, curas, restaurações, transformações, mas no momento que eles têm a oportunidade de pedir algo para Deus, eles não pedem poder para curar, nem poder para pregar bem. Olha o que eles pedem. Em Lucas 17, do 3 ao 5, presta atenção nesse diálogo para você ter uma ideia do nível do que nós estamos falando. Se teu irmão pecar contra ti, isso aqui quem está falando é Jesus, tá? Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Uau! Eles não pedem poder para curar os paralíticos, eles pedem mais fé para poder perdoar, de tão grave que realmente é uma ofensa. O interessante é que no início desse capítulo, Jesus ele avisa, em Lucas 17, no versículo 1, ele fala, é inevitável que venham escândalos. A palavra escândalos aqui, na escrita original, é ofensa. Se Jesus avisou que as ofensas virão, então nós precisamos ter fé para lutar contra isso. Sabe o que é pior? É que o diabo usa essa isca, chamada ofensa, dentro das igrejas. E usa irmãos, às vezes de discipulado, brigando um com o outro para dividir uma equipe, dividir uma igreja. Mas não pensa que isso é exclusividade nossa. O salmista, o grande rei Davi, passou por isso. Olha só o que ele fala. No Salmos 55, 12 até o 14, ele diz o seguinte, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então você percebe que a ofensa que mais machuca não é de um estranho. Mas a própria Bíblia avisa que ofensa contra o irmão é pior. Olha o que diz lá em Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolho de um castelo. Queremos então nesse vídeo alertar você. Faça como o salmista, não se aproxime dos escarnecedores. Escarnecedor é alguém que faz piada, que fala mal. E para ele conseguir fazer isso, ele precisa conhecer também a pessoa. Quem pode conhecê-lo, às vezes até mais do que a própria família, é um irmão da igreja. Então não conte a sua vida a quem se diz irmão, mas que fala mal dos outros. Queremos aqui deixar claro que a gente quer alertar você, sabe por quê? A gente não quer ficar dividindo ninguém, a gente quer alertar, sabe por quê? Porque
Porque se você for ofendido por alguém, seja na igreja ou fora da igreja, e não perdoar, o prejudicado é você. Você não perdoou? Então, infelizmente, você caiu na armadilha de Satanás, na armadilha do diabo. Bom, mas se eu cair nessa armadilha, se você caiu nessa armadilha, como eu posso me livrar dessa armadilha? Qual é a solução que a gente pode compartilhar com você de forma prática? Existem alguns meios para você sair dessa armadilha. O primeiro deles é o perdão. Jesus já nos instruiu. 70 vezes 7, se for necessário, perdoe. Só para você ter uma ideia, 70 vezes 7 por dia. Ou seja, 490 vezes a pessoa pode errar contra você em um dia e você vai perdoar essa pessoa. Isso não é uma sugestão, isso é um mandamento, isso é uma lei que Jesus instituiu. Não fiquem ofendidos. Tá, mas e se a pessoa não pedir perdão? Se a pessoa não pedir perdão, tenha na sua mente que o maior prejudicado em ter rancor e mágoa é você mesmo. Pensa que ódio e rancor é como um copo de veneno que você está tomando querendo que o outro morra. Então, não perdoar faz mal para você. Aí eu quero voltar ao que eu falei sobre a humildade. Você sabe o que é humildade? Humildade não é alguém que vive com muito pouco, não tem roupa, não tem comida. Humildade, na verdade, é alguém que está sempre disposto a aprender. Então eu quero dizer para você, seja humilde até nos momentos de tribulação e de ofensa, porque talvez seja a vida ou Deus te ensinando a não falar tanto da sua vida. Quem sabe você confiou demais em alguém que não precisava confiar e a vida está te ensinando e você precisa ser humilde. Então, perdoe e seja humilde. Então, essas são as dicas que nós deixamos para você de forma prática. Parece até fácil falando, mas na verdade a gente sabe que não é. Mas busque em Deus, ore, jejue se for necessário, peça ajuda, mas não guarde rancor nem sentimentos. E agora, para a gente finalizar, vamos para a dica de leitura. Bom, esse vídeo daria muito mais tempo de assunto, porque é um assunto bem relevante, né? E a gente tentou diminuir o máximo possível, resumir o máximo possível para trazer um entendimento sem cansar você. Óbvio que esse assunto desse vídeo foi inspirado em algum livro, e esse aqui é o livro, ó, A Isca de Satanás, de John Bevere. Eu deixo essa dica para você, tudo que você ouviu aqui, você vai ler nesse livro aqui e com muito mais conteúdo. Então eu deixo aqui para você essa super dica de leitura, super fácil de achar, é um livro que vendeu muito, então tem bastante livrarias para vender, amém? Então fica aqui essa dica. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, tá? E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Minha vida ele governa.